Bom, gente, boa noite, tudo bom? É um prazer aí estar com vocês, tá? Eu vou dar continuidade a um material que eu passei na aula passada. O pessoal aí que está acompanhando a gente aí no YouTube, baixe um material, tá? O que vocês que já têm, né, tá ok? Acompanhe aí. A gente vai dar continuidade à aula passada. A gente viu uma parte lá sobre circuitos elétricos, né? A associação de resistores, tá? Resistores em série, resistores em paralelo e na forma mista, né? Que seria a junção do tanto em série como paralelo, tá ok? E aí a gente viu algumas características, tá? Vimos as equações a equação de Ohm, tá? E vimos também algumas configurações de circuito, como a banca vem cobrando, a SpaceX vem cobrando para vocês. E é importantíssimo essa matéria, por quê? Porque eu sempre falo, né? Venho falando assim nas aulas, que esse é um dos assuntos que ela vem cobrando mais. Não só a SpaceX, como outras bancas também, tá? Até por conta do dia a dia você estar em contato com isso. Eu quero passar aqui para vocês também, ó. Existe um livro, tá? A gente tem, né, o Alpha foi disponibilizado um livro para vocês aí, tá? Se vocês quiserem adquirir o livro, entre em contato aí, Carreiras Militares, tá? Esse livro, ele é completo aqui para SpaceX, Carreiras Militares, tá? EA, todos os professores aqui do curso do Alpha disponibilizaram com livro de questões, tá ok? Comentados. Então é importantíssimo, são 1.500 questões. E eu vou até que sortear aqui para vocês, que a gente ganha exemplares também para a gente sortear, tá? Sortear para vocês aqui na sala. Tem 3 exemplares aqui, ok? Vou sortear para vocês, beleza? Eu estou também em contato aqui com vocês no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês anotem aqui e eu vou tentar explanar aqui no quadro e tirar a dúvida de vocês, beleza? Então vamos nessa. Vamos dar continuidade aí. Eu só vou fazer um pequeno resumo do que a gente fez, o que a gente passou na última aula, para vocês pegarem, tipo o caminho das pedras, que eu sempre gosto de falar isso, tá? Bom, beleza. Então o que é que acontece, ó? O que foi que a gente viu na aula passada, tá? A gente viu o início aí, nosso elemento de circuito, que é o resistor, né? A composição dele, tá? Como é que vocês calcula associações de resistores, tá? Série, paralelo e misto. E nessa configuração, utilizando a lei de Ohm, tá ok? E também a potência, para você saber também a potência. E a gente vai ver bastante legal essa parte agora aqui, que eu acho que a gente vai juntar o conhecimento da aula passada com esse conhecimento aqui, porque ela tem vindo, assim, nas questões, na banca, tem batido com bastante incidência nesse assunto. Então é importantíssimo você ter essa ideia, ok? Aqui. Tranquilidade. Então o que acontece? A gente viu a parte de resistores, tá? Resistores. E no que se define aqui, na parte de associações de resistores, tá? Associações. Vou botar assim. Em série e em paralelo. Em série e em paralelo. E a junção desses dois, que a gente viu que eram misto, ok? Associação em misto. Tranquilidade. O que foi que a gente viu também? Aqui, junto a isso, a gente viu, ó, junto a isso aqui, somado a isso, a gente viu as equações de Ohm. Lei de Ohm, eu vou botar, melhor falando. A lei de Ohm. Tá? Ok? Vocês lembrarem aí da lei de Ohm, que é o quê? A tensão, que é a diferença de potencial, é igual a resistência vezes a corrente, não foi isso? E nós vimos também uma equaçãozinha da potência, lembra aí? Potência é o quê? É a corrente multiplicada por essa diferença de potencial que a gente tem, tá ok? Pela diferença de potencial. E dentro dessas duas equações aqui, que são importantes, a gente tirou mais 2 equações, não foi isso? Na verdade, só é a junção dessas duas aqui, ok? Então,
assim, claro que está bastante resumido aqui, mas a gente viu de uma forma bem interessante, tá? O resistor, a sua configuração, a associação de resistor, principalmente aqui, ó, lembrando, né, a ideia também de alguns instrumentos que a gente utilizou. Antes de falar dos instrumentos, só lembrando aqui em série. Vocês lembram em série o que é que tem em comum em cada resistor? Quando ele está em série? Não, o que tem em comum em cada resistor? A corrente elétrica, isso aí. A corrente elétrica, que é representada pela letra I, ela é o quê? Igual, não é isso? Em cada resistor. Em cada resistor. Isso aí. E o que em paralelo, o que é igual em paralelo? A isso, que é a tensão, a diferença de potencial, certo? Muitas vezes chamado de DDP. Esse cara aqui, ó, ele é comum em cada resistor. Tá? Comum em cada resistor. Ou seja, é igual, tá? Em cada resistor. Foi isso também que a gente viu aqui. Ok? Tranquilidade. Claro que em série, a diferença de potencial, a corrente que a gente viu era igual, mas a diferença de potencial em série, ela é o quê? É a soma da tensão em cima de cada resistor. Você vai ter o quê? A DDP, a diferença de potencial total, a tensão total. Seria a soma, né, de cada tensão em cima de cada resistor. Se ele está em série. E em paralelo, a corrente total é o quê? A soma de cada corrente em cima de cada resistor. Beleza? Lembrando que em série a corrente é igual e a tensão é igual. E aí a gente remete uma ideia aqui importantíssima sobre os instrumentos de medidas, né? São instrumentos, são equipamentos, na verdade, tá? Que eles servem para medir o circuito elétrico. Quero medir uma corrente, quero medir uma tensão. E a banca às vezes vem batendo nisso, tá? Para você saber o que é o conceito, por exemplo, de que seria o nosso amperímetro. De cara, você sabe que amperímetro, ampere, quem é que mede ampere? Quem é a unidade que está lá? A, por exemplo, 2 amperes. Que unidade é essa? Representa isso aí, que elemento do circuito? Seria a corrente. O elemento do circuito que representa a unidade de ampere é a corrente elétrica. Portanto, que o amperímetro, ele serve para medir corrente elétrica no circuito. Tá ok? Assim. Instrumento ou equipamento de medida. Que serve para medida que serve para, vou botar aqui para não botar medida de novo, mensurar corrente elétrica. Corrente elétrica. Tranquilo? Então, esse equipamento, que seria um amperímetro, ele serve a um equipamento, um instrumento que serve para medir corrente elétrica. E no circuito, ele tem que ser ligado de que forma? Em série, justamente. Ele tem que ser ligado em série. Então, ó, tem que ser ligado em série. Beleza? Tem que ser ligado em série. Tranquilidade. Nós temos também, tá, um equipamento que a gente viu, um equipamento de medida, que foi o voltímetro, não foi? Voltímetro, tá. Nós temos aí que o voltímetro lá, dado em volts, né? O nosso voltímetro, esse equipamento, ele seria para medir o quê?
Voltagem, mas não fala muito esse nome voltagem não, apesar que devido, né, ao nosso cotidiano de falar tanto voltagem, né, entrou no dicionário da língua portuguesa, mas seria volts, né, para medir, é um instrumento para medir diferença de potencial, tá? Fica mais assim, né, mais elaborada essa linguagem, tá? Então, ó, esse aqui seria um instrumento. Vamos botar equipamento, né? Um equipamento. Um equipamento que serve. Equipamento de medida, né? Vou botar do jeito que está ali, ó. Equipamento de medida. Para ficar bem. De medida. Que serve para mensurar diferença de potencial, certo? Que é a chamada DDP, ok? Show de bola. E o nosso voltímetro, ele tem que ser ligado de que forma no circuito? Ele tem que ser ligado em paralelo, tá? Então, ó, a maneira de ligar ele, ligado em paralelo. Ok? Tem que ser ligado em paralelo. Show de bola. Ah, Leonardo, só existe o voltímetro, o amperímetro? Não, existe o ohmímetro. Ohm, quem é a unidade de ohm? Que é o elemento de circuito que tem lá com unidade de ohm, a resistência. Então, o ohmímetro é um instrumento que serve para medir a resistência elétrica, tá ok? E para medir a resistência elétrica, você tem que tirar a resistência do circuito. Mas por que, Leonardo? Porque se tu deixar no circuito, pode ser que aquela resistência esteja em quê? É associada a outra resistência. Aí você não está medindo só aquela resistência. Você pode estar tendo influência de outras resistências. Então você tem que tirar aquela resistência do circuito e medir ela separadamente. Ou então desligar um polo dela, tá? E aí você consegue, né, mensurar ali aquela resistência, ok? Não, é o seguinte, não é que você lá, tem um circuito elétrico, eu tenho uma resistência lá, eu vou lá e botar o ohmímetro, né? Por exemplo, o ohmímetro, está lá a resistência elétrica. Só que essa resistência elétrica, ela está ligada lá no circuito, por exemplo, você tem capacitores, você tem outras resistências, você está com outra resistência, pode estar outra resistência aqui em paralelo, você tem outra resistência aqui em série. Então existe uma configuração que eu não sei, dependendo do circuito, isso aí pode variar. Então, se eu for querer medir, por exemplo, essa resistência aqui, se eu colocar o ohmímetro aqui medindo, tá? Essa resistência, o que vai acontecer com as duas ponteiras do instrumento? Porque um instrumento, você sabe que o instrumento aqui, ó, por exemplo, tem um ohmímetro, tá? O símbolo do ó, vem assim geralmente, o ohmímetro. Aí você tem um ponteiro aqui. E você tem duas pontas, tá? Chama também pontas de prova. Você vai colocar aqui, ó. Colocou aqui. Aí eu estou medindo, tá? Aí, Leonardo, precisa de... Sim, outra coisa, resistência, ele precisa de polaridade para saber se é positivo ou negativo? Não, independe, tá? Não precisa. Aí eu vou lá, pego e estou medindo aqui. Aí estou medindo, eu estou medindo só essa resistência? Pode ter certeza que não, porque tem influência dessa outra resistência. E você está medindo uma resistência bem menor, né? Porque se está em paralelo, o que é que acontece? Aí vai diminuir um pouquinho mais, dependendo do tamanho dela, tá? Se fossem iguais, seria o quê? A metade dela. Não era isso? Pega uma delas e divide por 2. Não é isso que vocês aprenderam? Fácil assim. E aí o que é que acontece? Então, você tem que tirar esse elemento do circuito. Ou seja, ou às vezes você tem que desconectar esse, tá vendo? Desconectou e desconectar, por exemplo, um polo desse aqui, ó. Aí você consegue. Porque agora você tem garantia que você só está medindo ela. Tá percebendo? Está medindo essa resistência. Então é só isso, tá? Só uma ideia.
Quero me aprofundar muito não, que vocês não vão ser só para a prova mesmo, tá? A ideia é só para vocês pegarem e conseguirem entender para fazer a prova. Beleza. Outra coisa, Leonardo. Sim, tem o voltímetro, tem o ohmímetro, o amperímetro, tem o otímetro. Quem é a unidade que mede o elemento lá, que mede o circuito, que mede o otímetro, potência, não é isso? Ou watts, que vocês chamam, né? O otímetro, né? Então, o que é que acontece? Só que no otímetro, para você medir potência, ó, potência é o quê? Corrente, tensão. Na verdade, você está usando quantos instrumentos aqui? Está usando um amperímetro e um. Aí, quando você pega um amperímetro e um voltímetro, junta os dois, dentro de um equipamento só, e você multiplica a tensão vezes a corrente, você acha a potência. Na verdade, é uma junção desses dois equipamentos. Assim, é de uma maneira grossa, tá? Apesar que hoje está muita tecnologia, está muito avançada. Antigamente você tinha circuitos bastante analógicos, hoje os circuitos são bastante digitais. Hoje você tem chips, tá? Tem CI. Você olha hoje para um celular, você só vê um pedaço assim, ó, de um componente preto, que é um CI, que é o chamado de circuito integrado. O CI, o circuito integrado. Hoje vocês veem muito isso, ó, os CIs, que é o circuito integrado. Ou seja, dentro de uma pastilha, tá? Uma pastilha, claro, você tem, claro, é evidente, você tem aqui, ó, tá? Você tem as portas, tá? Do CI, você tem aqui dentro tem um componente, tá? É um componente, aqui isso é feito de uma pastilha, tá? Às vezes silício você tem, que é um semicondutor, tá? Tem propriedades e tudo. Aqui você tem vários, pode ter resistor, capacitor aqui dentro, tudo. Só que é um circuito integrado, tá? Beleza. E aí você tem uma função de um circuito, vamos dizer assim, microscópico. Um circuito microscópico dentro daqui, tá ok? E aí, dependendo, por exemplo, a gente chama de datasheet do CI, o datasheet do CI, você pode ter várias configurações que você possa querer programar, por exemplo, um CI desse. Ah, Leonardo, por exemplo, esse ar-condicionado aí, existe um CI desse? Com certeza pode ter, sim. Que é um circuito integrado, que através de um computador você faz um programa, dentro desse programa, dependendo da linguagem, você joga esse programa aqui dentro e ele vai exercer a função que ele tem que exercer. Por exemplo, vamos fazer aqui esse CI, que depende do CI também, tá? Esse CI tem as portas, ele vai verificar o quê? A temperatura, por exemplo, um ar-condicionado desse, ele tem que medir a temperatura, concorda? Então, além do CI, você tem que ter sensores acoplados a ele. E o sensor de temperatura, por exemplo. Tá? Então, aí você tem, por exemplo, aqui, ó, um exemplozinho simples, seria um sensor de temperatura, tá? Por exemplo, um sensor de temperatura. E aí, dependendo da temperatura que ele está no ambiente, ele pode verificar isso, claro que tem toda a convenção, tá? Todo o circuito acoplado a isso, além do CI, tá? Tudo. Joga aqui nas portas, transforma esse sinal, que temperatura é um sinal analógico, tá? Ou seja, é um sinal, vamos dizer assim, para a vida de vocês, assim, ó. É um sinal que, tipo assim, não é um sinal digitalizado, tá ok? Lembra uma coisa interessante, né, que a gente pode verificar aí. Por exemplo, um sinal que é grandeza escalar e um sinal que é grandeza vetorial. Vocês lembram disso? O escalar, a grandeza escalar, ela já está definida o quê? Uma unidade e o quê? E um número, concorda? 2 quilogramas, você já sabe que é o quê? Massa. Não é peso não, pelo amor de Deus, é massa. 2 quilogramas é massa, né? Peso é massa vezes gravidade, vocês sabem física, beleza, lá da mecânica. Então tem a unidade de massa, já sei, já tem especificado. Agora, se eu coloco assim, 23 graus Celsius, você já sabe que é o quê? Temperatura. Entenderam? Então já está totalmente, né, a grandeza em si, ela já está totalmente especificada. E você já entende que é temperatura. Tá ok? Beleza? Então ela não é uma grandeza escalar. Aí é a mesma ideia aqui. Mesma coisa, um sinal que é digital e um sinal que é analógico. Um sinal que é analógico, por exemplo, o sinal de temperatura é um sinal analógico. Por quê? Porque ele está numa mudança e você precisa digitalizar. Você precisa
transfigurar isso aí em sinais digitais para que você possa, através de um programa, enxergar isso e jogar aqui dentro. Maneira grossa, tá? Vou aprofundar muito, mas a ideia é essa. Da tecnologia hoje. Importantíssimo isso para também puxar a ideia para vocês entenderem. Beleza. Aí o que é que acontece, né? O voltímetro aí, tranquilidade. Só que a maioria dos equipamentos de hoje, você, além de tudo, você não tem só o voltímetro, por exemplo, o amperímetro, como eu falei para você, o altímetro, ele não utilizou esses dois equipamentos, é o que o cara faz? O cara faz um multímetro. E o que é um multímetro? São vários, o quê? Instrumentos ali dentro de um equipamento só, encapsulado, para medir várias unidades. Dentro de um multímetro, que é multi, é vários, em português, não é isso que vocês, né? Como o poli, né? Polivalente, o poli, né? Como você vê até em química, né? Multi é uma coisa muito, é muito. Então, o que é que acontece? Então, no multímetro, você tem a função de quê? Tem uma chave lá seletora que você consegue selecionar o amperímetro. Lá tem uma chave seletora que você consegue verificar o quê? O voltímetro. E além do voltímetro, você tem escala lá que mede sinal analógico e sinal digital. Portanto, que você tem voltímetro que mede tensão contínua e tem voltímetro que mede tensão alternada. Perceberam? Então, por exemplo, o cara vai lá e diz, no voltímetro, então pronto, já está no voltímetro, vou medir tensão. Não, você tem que verificar. Por exemplo, a tensão aqui, por exemplo, na sala, é uma tensão de corrente alternada. Então é o que? Um sinal analógico. É um sinal que é uma senoide, como você estuda na matemática. Então ela está alternando no tempo. Tem horas que ela vai passar o quê? No zero, não vai? E depois é como se fosse lá, ó, sinal senoidal. Uma tensão, ó, sinal senoidal. E tem horas que ela quer o tempo. Então tem horas que você tem um pico de tensão, que é o sinal senoidal, que vocês estudam aí, ó, por exemplo, ou cossenoide, também pode ser o cosseno. Então é uma função, né, seno ou cosseno, tá ok? Uma função seno, vocês não têm isso aqui, ó, uma amplitude vezes o seno de ômega t mais uma fase. Vocês não estudam isso? Isso aqui, ó, uma função que ela varia no tempo, por exemplo, a tensão está variando no tempo. A amplitude, que seria isso aqui, ó, amplitude, o seno, ômega, que é a velocidade angular, o tempo e a fase. Então aqui, por exemplo, é um sinal, tá, analógico, ou seja, ele está mudando no tempo. Por exemplo, a tensão aqui nessa sala é um sinal desse. Já uma bateria, que é uma reação química, que a gente também vai estudar, a gente vai estar entendendo agora o que seria um gerador, por exemplo, uma bateria, você tem um sinal o quê? Um sinal, ó, que aqui é V, em função de t, só que esse sinal, ele é o quê? Constante. Tá? É um sinal constante de tensão, por exemplo, 5 volts numa bateria. Claro que hoje, para você ver, a tecnologia é tão grande, é difícil hoje você ver um equipamento com bateria. Está sumindo no mercado, não sei se vocês estão percebendo. Tá? Vão percebendo essas coisas. Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar bateria. Você encontra ainda em controle de ar-condicionado, mas já está acabando. Por quê? Porque os controles estão saindo com o quê? Carregador. Você faz o quê? O cara não precisa mais de uma bateria. Bateria recarregável, não é isso? Vocês estão utilizando agora. Então, na verdade, com o tempo, isso aí vai tudo sumir. Tá? Vai ficar o quê? Baterias recarregáveis. Mas, Leonardo, será que as baterias vão acabar? Não é isso? Rapaz, está difícil, porque a única forma que a gente tem ainda de armazenar energia é através de uma bateria, é através de represar uma água na hidrelétrica. Perceberam? Tudo isso é armazenar energia. Concordam? Armazenamento de energia. Leonardo, existe outras formas de gerar energia? Como a gente vai entrar agora em geradores, existem várias outras formas. Só que a forma que você hoje pode contar com a energia é através de uma represa de uma hidrelétrica. Por isso que as hidrelétricas ainda existem. Tá? Mas foi feita lá no norte, lá em Belo Monte, uma hidrelétrica grande, que ela corta o Brasil todo para chegar até no sudeste, uma linha de transmissão de corrente contínua. E geralmente as linhas de transmissão são de corrente o quê? Alternada. Tá? De corrente contínua. Por que corrente contínua? Porque corrente contínua você precisa de positivo e negativo, e você precisa de quantos fios? 2. E corrente alternada não, você precisa de várias, tá?
São 3 fases, você precisa de 3 fios. E a estrutura, Leonardo, mas a corrente contínua, a estrutura vai ter que ser um pouquinho maior, mas em termos de grande distância, isso aí pode compensar na parte onerosa, tá? Isso aí vai da estrutura de engenharia a se fazer, do orçamento a se fazer, tá? Não quero entrar muito nesse mérito. Mas o que é que acontece aqui? Então, claro que com o tempo de vida de uma bateria, ela vai caindo, não vai isso aqui? Não vai ficar de 5 volts. Vai caindo um pouco, mas a tendência é o quê? Ser uma tensão contínua. Aqui é uma tensão alternada. É, portanto, lá no multímetro, tá? No seletor lá, quando você coloca em voltímetro, você tem que verificar se está em tensão contínua ou tensão alternada. Porque se tu botar em tensão alternada e for medir aí, meu amigo, pensa num pouco que vai ter, tá? Você danifica tanto o material quanto você pode causar risco até a sua vida, tá ok? Então são essas ideias. Beleza? Entenderam isso aí? Pronto, aqui é a ideia que eu vou entrar justamente para vocês na parte de geradores, ok? Geradores. Geradores elétricos. Beleza. Leonardo, o que seria um gerador elétrico? O gerador está gerando, né? Ah, gerador gera, mas beleza. Hoje, no nosso contexto, e principalmente para vocês que vão fazer redação, tá? Porque às vezes isso aí pode vir, tá? Sobre os geradores, a forma de geração de energia, as formas hoje que são, vamos dizer assim, limpas, né? Forma de geração de energia limpa. Hoje o Brasil comporta, qual é o índice maior de geração de energia no Brasil hoje, né? Por que pareça. Vocês têm ideia disso? Tá, vamos lá, vamos ter a ideia aqui. O que seria, vamos botar assim os mais utilizados, tá? E no nosso dia a dia, o que se utiliza hoje e o que é que se está procurando a ideia hoje, por exemplo, diante do Brasil, do cenário que a gente vive. Tá, beleza. E as dificuldades, desvantagens também, porque a gente tem vantagem e desvantagens, tá? A respeito disso. Primeiro, os geradores. Quais são os tipos de geradores que existem? O mais simples, que a gente está vendo aqui no circuito elétrico, que vai vir lá na sua questão, uma bateria, tá? Uma bateriazinha lá, tensão, o polo positivo, negativo, tá ok? Beleza. Mas os geradores em si, existe uma gama muito grande hoje. O nosso país, por exemplo, existe hidrelétricas, não é isso? A hidrelétrica é uma grande geradora de energia. Mas de que forma, Léo? Represa a água, e represando a água, você cria uma diferença de quê? Que a gente viu lá na mecânica. Diferença de potencial. Seria um potencial, energia potencial armazenada. Se armazenou altura, nível de água, a energia potencial tem nível, tem altura. Quando eu solto essa água, a tendência dessa água é o quê? E pelo nível da água já, né, alcançado, ela ser transferida essa energia potencial é energia o quê? Cinética, que é de energia de velocidade. E aí essa água vai soltando, vai saindo, tá? Claro, evidente, existe, tá? Todo um processo, uma câmara, existem umas paletas interligadas a um rotor de um gerador, que a gente chama de uma turbina, tá? Dentro de uma hidrelétrica. Vocês têm aqui bem próximo, né? Itaipu, não é isso? Aqui em Foz, tranquilo, dá para vocês, se vocês visitaram, dá para perceber bem isso e entender como é que é assim o processo. De uma maneira grossa, como é que seria a hidrelétrica, que é bastante utilizada hoje no nosso país, tá? Apesar que Itaipu, parte dela, né, ela recebe energia do Paraguai. Não sei se vocês sabem. Né? Tem uma linha de transmissão, né, que ela recebe essa parte dessa energia. E lá no Paraguai, por exemplo, a frequência do Paraguai, a frequência da nossa rede no Brasil, é regularizada pela ANEEL e tudo, é 60 Hz. No Paraguai é 50 Hz. Não sei se vocês já viram aquela etiqueta nos equipamentos elétricos que tem lá 50, 60 Hz, não tem? Os equipamentos eles já são construídos, às vezes, já justamente para poder trabalhar com isso. Mas, Leonardo, o que é que tem a ver a frequência? Porque lembra o que é frequência lá na mecânica? O que é frequência? É uma volta em determinado tempo, não é isso? Frequência é isso. E o período é o inverso da frequência. Não é isso? Quanto tempo eu gasto para dar uma volta? Beleza? São coisas diferentes. Então, beleza. Então, a frequência, por que é tão importante se obter e ter uma frequência exata? Porque nós trabalhamos com motores. E motor trabalha com o quê? Com frequência. E o que é frequência? Gera o quê? Rotação. Imagina uma indústria para poder fabricar um carro.
a precisão que tem que ter uma máquina para poder cortar, por exemplo, uma chapa de aço que utiliza motor. Então a frequência é necessária. Por quê? Porque a frequência ela influencia muito na velocidade, por exemplo, de um motor dentro da indústria. E uma indústria que trabalha com precisão, vocês sabem, dentro de um hospital, imagina as máquinas que trabalham com o quê? Com frequência, para poder, por exemplo, um equipamento manter a frequência cardíaca. Então, só para você ter uma ideia da importância de que seria uma frequência. Então, o que acontece? Portanto, que quando você recebe essa linha de transmissão lá, e 50 Hz, e você precisa ter essa transferência para 60 Hz, existe lá, a gente chama de inversores de frequência. Inversores de frequência, para justamente você poder fazer essa inversão para transferir para 60 Hz, ok? Essa é uma ideia. Tranquilidade. Então, os geradores, por exemplo, a hidrelétrica é um exemplo de gerador. Você tem uma represa, tá? Uma represa, onde você lá tem um orifício. Eu estou fazendo uma maneira grossa, tá? Porque se eu for falar bem bonitinho, aqui, ó, aqui você tem lá a represa, tal. Claro que a represa não é uma praticamente concreto aqui, tem toda uma estrutura. Dentro aqui, ó, claro que tem a parte da turbina, você tem o quê? Tem umas paletas aqui. Vamos botar a maneira grossa aqui, umas paletas interligadas a um rotor, tá? Ó, é como se fosse assim, ó. A água sai aqui, por exemplo, tem um orifício, bate nas paletas, né, com a velocidade. Transfere energia potencial, energia cinética, velocidade. Energia cinética transfere energia mecânica, não é isso? Porque é a mecânica que está tendo lá. Gira o rotor, por exemplo, tá? De um gerador, e aqui o gerador está aqui em cima. Esse gerador aqui, ó, ele faz a função de quê? Transferir a energia mecânica do rotor em energia elétrica. Aí essa energia elétrica sai, você tem transformadores, por exemplo, para poder o quê, Leonardo? Elevar essa tensão. Porque quando você gera aqui, estou gerando lá no Nordeste, mas eu preciso de energia aqui no Sudeste. Eu não preciso transferir essa energia? Então, por isso que tem as linhas de transmissão. Quando você vai viajar, você vê aquelas grandes torres, né? Que a gente chama de... São as torres entrelaçadas, tá? Estaiadas. A gente chama de estaiada também, né? Tá? Ok? Porque tem umas que são estaiadas, outras não. Mas elas servem para quê? Para justamente interligar a linha de transmissão. Para transferir, né, transmitir. E nós sabemos que no nosso Brasil nós temos muitas linhas de transmissão. E o nosso sistema é interligado. Por quê? Porque você imagina, quando há um distúrbio, uma desarmonização, vamos dizer desarmonização, né? Vamos dizer assim, uma quebra totalmente nesse vínculo, nesse anel, que a gente chama do sistema em anel, é interligado em anel. Quando há uma quebra, o que é que acontece? Desaba tudo. Não é verdade? Por exemplo, estourou um transformador lá no norte. Às vezes acontece lá no norte, ou lá no Nordeste, lá no Ceará. Às vezes lá, por exemplo, a Chesf lá, que é a Companhia de Eletricidade do Vale de São Francisco, por exemplo, que é o responsável, ou a Eletronorte, lá no norte mesmo, deu lá, estourou um transformador. Se esse transformador causar distúrbio, por exemplo, na linha de transmissão, ela pode interferir aqui no Sudeste. E aí desligar tantos estados quantos forem. Então, o nosso sistema em si ele é interligado, tá ok? Mas, Leonardo, esse sistema aqui, ó, que nós temos, tá, tem um transformador aqui, tá? Ele não está voando não, você recebeu aqui, né? Você jogou lá nas linhas de transmissão, tá? Você tem a linha de transmissão, estaiadas lá, tá ok? E essas linhas de transmissão, tem os isoladores e tudo, e você joga aqui, ó, as linhas de transmissão vão sair lá para o país, beleza. Só que aqui o que é que acontece? Hoje, por exemplo, uma das coisas bem fabulosas que existe lá no Nordeste, lá no Rio São Francisco, por exemplo, chamado uma cidade Sobradinho, Bahia. É na Bahia, só que é já divisa com Pernambuco. O que é que os caras fizeram? Repara só. Lá, no Brasil, nós temos corredores de vento. Tá? Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês pesquisem lá, tem um site, tá? Específico, que ele tanto verifica a insolação, a radiação solar, tá? E com também os corredores de vento que existe, a gente chama de Rosa dos Ventos. E o que acontece? Lá é uma região que venta muito, e passa um corredor de vento lá. Aí os caras botaram lá torres, tá? Medindo, tá?
medindo o vento. Não vou falar muito o termo técnico não, senão vocês não vão entender. Mas assim, um anemômetro, tá? Anemômetro para medir, né? Vocês sabem o que é isso, não sabe? Anemômetro, ele mede justamente isso, a velocidade do vento. E eles colocaram essa torre. Vamos ver se realmente aqui, fazer um estudo aqui de 1 ano, 2 anos, dependendo, para ver se realmente dá para gerar energia. Aí viram que dá para gerar. Aí o que é que os caras fizeram? Lá próximo, porque tudo a estrutura é bom próximo à hidrelétrica, porque a hidrelétrica tem o quê? Linha de transmissão. Tem a linha de transmissão. O que adianta tu ir lá no meio do mundo, lá no deserto, tá ventando, venta muito, o vento é constante, porque existe 4 tipos de ventos, por exemplo. Tem um vento ruído, tem um vento constante, tem um vento rampa. Qual o vento bom? O vento constante. Porque o vento constante ele não tem muita variação. Tá? Nessa ideia. E aí o que acontece? Aí os caras, dá para realmente, traz vento, mas se não tiver linha de transmissão, o que é que adianta? Não é verdade? Então tem que ter a linha de transmissão. Aí o que é que os caras fizeram? Lá próximo, tá? Em lugares claros, evidente, em alto e tudo, os caras fizeram o quê? Colocaram geradores eólicos. Que vocês verificam aqui, por exemplo, no sul, nós temos aqui, não tem? Geradores eólicos. Aí os caras fizeram o seguinte, ó, colocaram esses geradores eólicos. Geradores eólicos, tá? Através da captação, aqui não é Dilma Rousseff não, tá? Que estocar vento não, tá ok? Aí o que é que acontece? Tá, aqui, ó, vem o vento, tá? Vem o vento, ó. Esse vento o quê? Gira as pás, que eles chamam de blades, ó, no bonito blades, as pás, tá? E aí esse rotor está interligado ao que aqui dentro? A um eixo, que esse eixo está interligado a quem? Imagina. Quem é esse cara aqui? Gerador. A mesma coisa que acontece aqui. Aqui não tem um gerador? Quando bate aqui a água e tudo, também no rotaciona esse rotor, a mesma coisa acontece aqui. Está rotacionando, só que aqui é um gerador. E aí, ó, o efeito mecânico, o vento, a matéria-prima aqui, ó, o vento. Bateu aqui, claro que tem um controle das pás aqui para controlar a velocidade que você quer, para poder gerar de uma maneira justamente para manter a frequência lá da geração. Tá ok? Às vezes você abre a pá um pouco mais, isso aí tem todo um sistema, tá, interligado a isso. Maneira grossa estou falando, tá? Mas para vocês terem ideia. Aí o que é que acontece? Aí é interligado cabos e tudo. Aqui você tem um transformador aqui dentro. E esse transformador interliga uma subestação. Essa subestação tem vários bichos desses aqui. Ó. Por exemplo, tem parques eólicos lá no Nordeste que tem 96 máquinas dessa aqui. Cada máquina dessa gerando 5 MVA. 5 MVA. 5 MVA. V é volts, A é ampere. Volt, ampere, potência, tá vendo? Volt vezes ampere, não é potência? Tensão vezes corrente, não é potência? Potência, M. M equivale a quanto? O submúltiplo? 10 elevado a quanto? Não, pelo amor de Deus. A 6, tá? Quilo é 10 elevado a terceira, não é isso? Não é isso? Tá. Mega é 10 elevado a quanto? A 6. Giga é 10 elevado a nona. Então você está botando aqui 5 o quê? Então vou botar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá quanto? 5 milhões de potência. Entendeu? Só um bichinho desse aqui, ó. Tá? Carinho que só, tá? Avaliado em 15 milhões, um bichinho desse, dependendo da empresa, do que, né, tecnologia fora, tá? País. Alemã, dinamarquesa, depende, tá? Então, um gerador eólico tá gerando o quê? Energia, não tá? Através de quê? Vento. Vento é limpo, gente? É energia de matéria-prima limpa? É? Sim. Mas, Leonardo, então vamos botar gerador eólico para tudo que é lugar do país. Qual o problema? Você sabe se amanhã vai ventar? Não sabe. Então são energias o quê? Alternativas. Então você faz o quê? Tá ventando? Beleza, vamos gerar aqui, interligar aqui através de uma subestação. Dentro da subestação aqui, vamos interligar. Então vamos deixar o quê? De soltar mais água, porque a água é necessária.
porque às vezes a água é potável, então é necessário tanto para irrigação, como também para a gente garantir que possa ser que amanhã não vente, a gente utiliza a água, percebeu? Armazenamento de energia, então vão utilizar quem? O gerador, o eólico. Mas no nosso Brasil, para você ter ideia, o pior lugar do Brasil em radiação solar, por exemplo, um exemplo, o piorzinho, tá? O pior lugar. Aí você chega nos outros países, lá é o melhor lugar que tem para gerar. Então, nosso país, ele é uma alta incidência de quê? De radiação solar. Então, pensou-se que utilizar o quê? Energia fotovoltaica, que é a energia solar que vocês chamam. Chamada de energia fotovoltaica. Então, vamos fazer painel solar. Então, aí, outro tipo de energia, painel solar. Aí o cara vai lá e coloca painel solar. Os painéis solares, tá? Os painéis solares, por exemplo, você tem 3 painéis solares aqui, beleza. Só que o painel solar, por exemplo, o rendimento dele é baixo ainda. Chega a 25%, 28%, tá? De rendimento. Que é isso que a gente vai ver aqui também na parte de rendimento. E aí o que é que acontece com o painel fotovoltaico? Você tem boa incidência, beleza, tranquilo, Leonardo. Portanto, e outra coisa, até na estrutura você pode utilizar em edifícios, não é isso? Se você verificar aqui, por exemplo, na cidade de Cascavel, se olhar, em alguns edifícios já existe, tá? Esses painéis fotovoltaicos. Mas vamos fazer o seguinte, Leonardo, vamos fazer usina, para a gente utilizar. Cara, usina, qual o problema aqui do painel fotovoltaico? É energia limpa? Entre aspas, tá? Para você construir um cara desse aqui, você sabe o que são feitos? São feitos de semicondutores, silício, geralmente. E aí, na produção lá, vamos dizer que seja irrisório, tá? Não seja assim, danoso ao meio ambiente. Mas é energia limpa, tá, gente? Por quê? Porque o sol bate aqui, mas na produção dos painéis, nem tanto. Mas a gente considera como energia limpa. Beleza. Mas energia limpa, a gente vai... Vamos fazer aqui uma usina fotovoltaica. Aí o problema, você tem que desmatar, tem que ter grande terreno. Porque você imagina aqui, ó, para tu produzir um cara desse, que uma área bem menor, que é um aerogerador, e uma usina dessa, imagina o tanto de painel voltaico para você gerar 5 MVA. Você precisa de várias placas dessas. Não sei quantas mil placas, tá? Tá? Aí o que acontece? Você precisa o quê? Desmatar. E aí haja área. Entendeu? Então, portanto, que o rendimento seria muito bom. Porque se você tivesse um rendimento eficaz aqui, você poderia garantir uma área menor para gerar a mesma potência. Entenderam? A ideia é essa. Beleza. Além do painel fotovoltaico, Leonardo, que, pronto, amanhã você sabe se vai ter sol suficiente para gerar? Você não sabe. Amanhã pode estar chovendo, está nublado. Claro que às vezes está nublado, mas está tendo radiação solar. Mas cai um pouco, não cai? Cai. Aí você sabe se vai? Não. Você garante? Não. Então, são energia também alternativa. Você acopla aqui, liga aqui. Quando está fazendo sol, vamos interligar aqui também. E é o que é? Aí, claro que existem várias outras. Aí, o que é a ideia aqui? Você fabricar mini usinas, através de quê? Em residências. Portanto, que hoje o pessoal trabalha muito, tá? Fazendo usinas em residências. Colocando no teto, pequenas usinas, micro-usinas. Tá? Micro-usinas, ok? Para o quê? Para você poder... sua casa agora não é só consumidora, ela também pode ser o quê? Geradora. Perceberam? Claro que existe todo um projeto, você tem que ter comunicação com a concessionária, o seu medidor não vai ser só um medidor de consumo, vai ter também o chamado medidor bidirecional, não é só unidirecional, tá ok? Durante o dia você está gerando e durante a noite você está o quê? Consumindo, né? Porque durante o dia ou a noite você não está tendo sol, beleza? Então tem toda essa ideia aqui. Existe outras? Existe. Se você for lá na internet, no YouTube, você vai encontrar várias outras. Você encontra até através das marés, tem lá, tá? Das marés. Existe hoje no nosso Brasil, uma dificuldade que a gente está tendo muito hoje, tá? É através das usinas que utilizam biocombustível.
Vocês já perceberam? O diesel, por exemplo, ou então, não o biocombustível, principalmente o diesel, tá? Que são as termoelétricas. A gente tem ainda termoelétricas. E parte, por exemplo, lá no Nordeste, ou em outras regiões que tem seca, tá? Que você não está gerando na parte, na parte através da água. Qual o problema que a gente tem? A gente tem o problema justamente disso, que a gente vai ter que utilizar o quê? O combustível, no caso, o diesel. E o diesel é derivado de quê? Petróleo. E é poluente, não é? A atmosfera, por isso que pareça é. Então, a dificuldade que a gente tem, muito ainda, tá? E, gente, não são poucas não, viu? Termoelétricas a gente tem são muitas, e utilizam ainda. Coisa que a gente deveria. No Brasil, ainda a coisa é boa. Imagine lá para os outros países. É drástico isso aí, drástico, ok? Beleza, então vamos lá. A ideia que eu dei para vocês, tá? Existem outras formas, tá, gente? Mas, assim, existem várias outras formas de produzir energia, ok? Então, vamos lá. Então, o que é que acontece? Nós temos aí no nosso material, se você for acompanhar, eu coloquei aí o exemplo de quem? Bateria, não foi isso? A nossa bateria é um exemplo de gerador, que a gente vai utilizar muito, tá? Como um exemplo. Nós temos também quem aí? Já ouviu falar nisso aqui? O dínamo? Não é isso? Dínamo. Um exemplo do dínamo é o alternador do carro. Isso. Existe um motorzinho, é antigo isso, tá? Lá meu bisavô, tataravô tinha isso aí, tá? O dínamo. Que era tipo, não um motor, mas um geradorzinho que é acoplado isso aí a uma roda, e aí no momento que ele vai girando, ele vai produzindo energia para uma lâmpada de uma bicicleta, tá? O que é que acontece hoje? Hoje a gente tem, tá? Por exemplo, no carro, no alternador do carro é um exemplo, tá ok? Porque você precisa, quando o carro está movimentando, você precisa também estar carregando a bateria, porque a bateria ela não aguenta totalmente. Então você precisa de um gerador para poder carregar a bateria no momento que você está andando. Então, no momento que, além de você estar utilizando a bateria para a parte elétrica do carro, no momento que está se movimentando, você tem um gerador para estar jogando tensão e carregando a sua bateria. Entendeu? Seria jogando corrente, de maneira mais certa. E carregando a sua bateria. Ok? É outro exemplo. As baterias recarregadas de níquel-cádmio, que essas baterias que vocês utilizam hoje. É uma reação química. Antigamente a gente tinha a bateria de Daniel. Lembra em química aí que vocês veem química? Tá, beleza. Antigamente a gente tinha, né? Essas baterias. E hoje a gente tem a bateria de níquel-cádmio. Por quê? Porque a vida útil dela aumentou muito com as duas reações químicas. O níquel e o cádmio. E aí, o que é que acontece? Hoje a bateria de um celular, por exemplo, que é recarregável, você tem, né, uma vida útil bastante, né? Mas a bateria mesmo do celular já está tocada já. Tem mais de 5, 3, 4 anos, então já está, não aguenta mais, né? Aí o problema das baterias quais são? Estoques, né? Bateria é material pesado, concorda? E a gente tem um lugar para estocar? Vai jogar no espaço? Vai jogar onde essa bateria? Tá ok? E muitas pessoas não fazem o quê? De maneira correta o descarte de baterias. E joga de tudo que é maneira aí no ambiente. Tá? Isso é coisa drástica. Beleza. Importante. Beleza, entram os geradores. Aí agora vamos entrar na parte mesmo de física, na parte ideal. Tá? Vocês entenderam o que eu falei tudo? Só para vocês entrarem no clima aí. A representação. Representação. A representação, tá, de um gerador que a gente tem, ele é o seguinte, ó. Você tem um polo positivo e um polo negativo. Sempre que eu fizer essa barra maior, ele é o polo positivo. E essa barra menor é o polo negativo. Além do gerador ter isso, tá? Que é a parte que a gente chama de força eletromotriz, tá ok? Vou botar um E aqui, ó. Que é chamado de força eletromotriz. Além disso, você tem o quê? Além dessa força eletromotriz, você tem uma resistência interna.
tá ok? Uma resistência interna. E além de tudo isso, aqui, ó, você tem um polo aqui que a gente chama, ó, que é a DDP, bota aí, tensão elétrica. Eu acho que no material tem potência elétrica, não tem? Isso, bota aí, tensão elétrica. Eu queria que vocês corrigissem aí, tá ok? Tensão elétrica. É a tensão elétrica lançada no circuito, ok? Coloque aí, por favor. Isso aqui é tensão elétrica. Tensão elétrica lançada no circuito, ok? No circuito. O intervalo é até que horas? Beleza, correr aqui. Tranquilidade aí? Então você tem, ó, esse aqui é chamado de resistência interna, tá ok, gente? A resistência interna. Então todo gerador ele tem uma resistência interna? Tem. Todo receptor que a gente vai ver tem resistência interna? Tem também. Tem uma resistência interna. Mas por que tem que ser resistência interna? Vamos entender assim o que seria um gerador. Tá ok. Então, dentro do gerador, é como se fosse uma caixa preta, tá? O gerador é uma caixa preta. Vocês vão entender assim, ó. O gerador, tá? É uma caixa preta. Aqui, ó. Beleza. Eu representei esse cara aqui, ó. P, potência gerada, não foi isso? Que é vezes I, tá vendo? Perceberam? Aqui você tem o quê? Potência lançada, não é isso? Que é U vezes I. E aqui, ó, você tem justamente a potência dissipada, ok? Potência dissipada. A potência dissipada, que eu chamei de R vezes I ao quadrado. Claro e evidente. Deixa eu botar até esse R assim, ó. Aí por aqui vocês têm. Então, ó, a potência gerada é esse cara aqui, ó. Tá percebendo? Seria o quê? A corrente vezes o E, que é a força eletromotriz. Então você tem a potência gerada, pegou a corrente, porque aqui tem uma corrente passando. Claro, evidente, ó. Só que a corrente em um gerador, ele entra o quê? No polo negativo e sai no polo positivo, ó. Ele sai, ó, do menor para o maior. Então, em um gerador, a corrente elétrica, ela sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Perceberam? Entenderam aí? Beleza. Então, você tem a corrente. Isso. Ela entra no polo negativo. Tá vendo que ela está entrando aqui no polo negativo primeiro? E ela vai sair aonde? Se a seta está para cá, ela vai ter que sair aqui no polo positivo. Então, ela entra no negativo e sai no polo positivo. Então, o sentido desse, vamos dizer assim, o sentido desse vetorzinho aqui, desse I, apesar que é uma grandeza, né? Não é uma grandeza vetorial, pensa assim, é uma grandeza escalar, mas tipo assim, essa setinha ela entra no negativo e sai no positivo. Tá ok? Ela vai sair no positivo, pensa assim. Acabou. Entenderam? Que é o sentido convencional que a gente utiliza. E aí, beleza. Aí nós temos aqui, tranquilidade, o que? Aqui, ó, a potência gerada. Nós temos a potência aqui nos polos, o que? Lançada, tá vendo no circuito? Você vai lançar no circuito. Isso aqui é um gerador. O gerador é composto pela força eletromotriz e pelo resistor. Aqui ele vai jogar a potência o quê? Lançada no circuito, que é o quê? A corrente vezes quem? Esse U aqui. Leonardo, mas cadê a potência dissipada? Olha quem está dissipando.
Quem dissipa aqui esse cara? Resistência. Mas tem que ter, a resistência é um elemento de circuito que ele faz o quê? A função dela é o quê? Dissipar energia em forma de calor. É portanto que, por exemplo, se você tem um gerador, você vai ter que ter perda. Se não fosse um gerador ideal. Até, né, existe até no YouTube os caras fazendo geradores de ímã, né? Ímã e você não tem nenhum atrito, tá? Entre o rotor e o estator, por exemplo, de um gerador. E aí você rotaciona a primeira vez e ele fica lá doido, rodando. Infinito, né? Um gerador infinito que eles utilizam. Então, tentando. Como? Não, o dínamo você tem temperatura, aquece ele. Você tem temperatura sim. Você está girando lá o dínamo, por exemplo, numa bicicleta, você está tendo perda, porque você está tendo atrito. Não é verdade? Mesmo se for desacoplado de qualquer superfície, geralmente você tem atrito. Por quê? Você tem ar. Tá? Você tem ar. E ar, você sabe que ocupa espaço, por incrível que pareça. Tá? Ocupa espaço. Beleza. Porque, portanto, que é calculado até na rotação do motor, o ar que é internamente que tem ali, tá? Por causa da pressão no giro. Beleza. Aí o que acontece? Você tem uma potência que é o quê? Uma potência que é jogada aqui, não é isso? O circuito, que é gerada. Você tem uma potência dissipada e você tem uma potência o quê? Lançada. Aí eu pergunto para você, e aí o rendimento, se eu quisesse saber o rendimento desse motor, desse gerador, desculpa. O rendimento, que é representado por essa letrinha aqui, ó, N, né? Aí o que é que acontece? O rendimento, por exemplo, se eu falar aqui um bocado de coisa para vocês, falei sobre geradores, sobre usina hidrelétrica, termoelétrica, usina fotovoltaica, usina eólica, não é isso? Falei tudo isso aí. Parte do conhecimento que eu estou jogando para vocês vai ser absorvida, mas parte vai ser o quê? Dissipada. Aí eu pergunto, se eu quisesse calcular o seu rendimento seria o quê? O que você absorveu, dividido por quê? Pelo que eu falei, concorda? O que você absorveu, tudo que eu falei um bocado de coisa. Claro que você não é um computador. Você não vai ter totalmente, entender, vamos dizer assim, vai pegar tudo que eu falei. Se você fez isso, beleza. Você tem o rendimento é o quê? 100%. Agora, se você pegou parte disso, como é que eu calculo isso? Então, eu pego o que saiu, não é isso? Ou seja, o que você armazenou, que você pegou, que eu falei, então seria PL, que é a potência lançada, dividido pela potência o quê? Gerada. A potência gerada. O que eu falei, concorda? Eu consigo medir o seu conhecimento. Eu tive um alto rendimento, Leonardo, na sua aula. 100%. Por quê? Então, sua potência lançada foi igual ao quê? A potência gerada. Caso isso aqui seja menor, que na maioria das vezes vai, por quê? Porque parte dela não vai ser absorvida, vai ser dissipada. Você tem parte, concordam? Entenderam o que eu falei? Então, parte dela vai ser dissipada. Então, basicamente, você tem o quê? Uma dissipação. Você tem um rendimento, né, um pouco abaixo de 100%, tá ok? Os melhores motores que a gente tem chamados de motores estáticos. Motor estático, por exemplo, não é motor estático. Sim, uma máquina estática, melhor falando. Uma máquina estática, se o motor já tem rotação, né? Mas uma máquina estática que a gente tem um alto rendimento é um transformador. Transformador, exemplo, é isso que você tem aí nas ruas da sua casa, que você vê lá em cima do poste, é um transformador. Tá? Ele está apenas baixando o nível de tensão, tá? Para você poder utilizar 220 aqui, porque ele vem lá em alta tensão. Tanto o transformador ele utiliza para aumentar a tensão como para baixar. Aí o que acontece? Então, é um exemplo de máquina estática que tem um alto rendimento. Mas os rendimentos, geralmente, eles são baixos. De motor, dependendo do motor, tem rendimentos que é baixo. Tá? Beleza. É um exemplo disso, tá ok? Mas os geradores, por exemplo, para você calcular o rendimento dele, claro, gente, quando eu falo motor, o motor ele pode ser um gerador ou um receptor, tá? Geralmente o motor que você tem ideia é um receptor. Por quê? Porque ele está fazendo o quê? Ele está recebendo energia elétrica e você está transferindo energia mecânica para ser utilizado em outra coisa. Mas o motor ele pode ser um gerador, tá? Gerador de que forma? Você pode pegar no rotor dele, girar e transferir energia
elétrica, tá? Dependendo, tá ok? Na fabricação dele tem, tá? Não vou complicar muito a vida de vocês, não. Beleza. E aqui você vê que é uma grandeza o quê? Potência é uma grandeza, que unidade é potência? É chamado watts. E potência aqui também no watts? Watts por watts vai dar o quê? Ser unidade, que a gente chama disso, a grandeza aqui de rendimento é uma grandeza o quê? Ou seja, 100 unidade é adimensional, ok? Por isso que você geralmente multiplica por quanto aqui? Quando por 100 para dar em porcentagem, porque geralmente vai dar um número decimal, concorda? Porque no máximo aqui vai dar 100%, vai dar 1, concorda? 100% daria 1, 1 vezes 100 dá 100%. Geralmente vai dar o quê? 0,9, 0,8 para dar o quê? Em porcentagem você saber quantos por cento você tem de rendimento. Entenderam o que eu falei? Beleza. Geralmente você multiplica por 100 para achar em quê? Em porcentagem, ok? A ideia é essa. Show de bola. Belezinha. Aí o que é que acontece, ó? Aí, ó, outra coisa importante que a gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, aqui. A potência lançada, ela é dada o quê? Né? U vezes I? Concorda? U vezes I. Concorda? E a potência gerada é o quê? E vezes quem? I. Esse I não é igual a esse? Posso cortar? E aí eu tenho quem? Eu posso dizer que rendimento também é igual a quem? A U dividido por quem, gente? Força eletromotriz. Ou seja, a tensão lançada no circuito, dividido pela tensão gerada, eu posso dizer também que eu posso achar o rendimento do gerador. A força eletromotriz é a... Como é que eu falo? É a potência do gerador? Não. Ó, força eletromotriz ela é dada em volts. Força eletromotriz é dada em tensão, em valor de tensão. Por exemplo, você tem uma reação química, uma bateria níquel-cádmio. Você está em reação dela, está tendo a reação dela. Está gerando, não está? Pronto, está gerando ali tensão. Só que parte dessa tensão está sendo o quê? Perdida, porque tem temperatura. Você vê que até esquenta a bateria do celular, não esquenta um pouco? Beleza. Se não esquentasse isso, a sua... Aqui seria 100%, concorda? Porque a sua força eletromotriz era basicamente igual à sua tensão elétrica lançada no circuito. Como você tem esse cara aqui, ó, que é a resistência interna de um gerador, você tem potência dissipada, ou seja, tem parte perdida aqui. Tá ok? Entendeu agora? Ficou claro? Não confunda. Beleza. Aí o que é que eu quero passar para vocês? A equação do gerador, tá ok? Vamos fazer aqui a equação do gerador. Equação do gerador. Equação do gerador, tá ok? Uma equação do gerador. Aí nós temos a equação do gerador aí, ó. Nós temos que a potência gerada, ela é igual à potência dissipada, concordam? Não é isso? Mais a potência o quê? Aqui já está dissipada, perdida. Lançada. A lançada. A potência gerada é igual à potência dissipada mais a potência lançada. Concorda ou não? Pode ter certeza disso. Se tu souber essa potência aqui, se tu souber essa potência aqui, se tu somar essas duas, tem que dar essa. Só tem um jeito. Porque se esse cara está vindo aqui, entrando aqui, esse cara aqui está saindo, não está? Parte não está saindo aqui? E esse cara também não está saindo? Então, se eu entro e dois saem, a soma desses dois tem que dar a soma igual a esse. É a mesma coisa aqui. A potência gerada é igual à potência dissipada mais a potência lançada. Mas quem é a potência gerada? Fala para mim. Olá. E vezes I, não é isso? Quem é a potência dissipada? Fala para mim ali. I ao quadrado. Certo? Por quê? Porque potência elétrica... Vocês lembram pela equação de Ohms, não é isso? Pela lei de Ohms? Que a gente conseguia achar pela a equação da potência e pela tensão, que é
Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Não foi isso? Primeira lei de Ohm. A gente não achou esse carinha aqui? E aí o que é que acontece? Ó, se eu juntar esse cara com esse, mais, ó, quem é a potência lançada? U vezes I. Só que eu posso colocar I em evidência aqui, não posso? Então, ó, E vezes I é igual a I, R vezes I, eu só coloquei um I em evidência. Tá? Porque eu não botei I ao quadrado, porque aqui não tem I ao quadrado. Mais U. Eu posso cortar esse I com esse I aqui? Posso ou não posso? Cortei. Ficou quem? É igual a RI mais U. Tá ok? Mais U. Só que eu botei em que forma? U, né? Quem seria U aqui? U, eu posso dizer que é E menos RI, sim ou não? Pronto. Aqui é a minha equação de quem? De um gerador. A equação de gerador, se eu quero saber aqui a saída do gerador, ó, quem seria meu U? Ó, olha para aqui, ó. Quem seria meu U? O U é quem? É o meu E menos R vezes I. Justamente a tensão aqui, menos essa tensão aqui, vai dar essa tensão aqui, concordam? Porque aqui eu tenho uma queda de tensão aqui, ó, em cima desse resistor. Porque parte dessa tensão tem que sair desse cara aqui que gerou. Entendeu agora? E aí você tem essa tensão aqui, ó, total. Show de bola? Show de bola. Essa é a minha equação do gerador. Estão entendendo, gente? Tá tranquilo? É bem básico mesmo aqui, tá? Dessa forma que eu quero que vocês entendam. Beleza? Essa é a teoria de geradores que a gente tem que ter. Ok? Gerador ideal. O que seria um gerador ideal aqui para vocês? Paga só até aqui, tá? Até aí. O que seria um gerador ideal para vocês? Não tem nada. Pronto, não tem nada perdido. Se eu não tivesse nada perdendo aqui, você concorda que esse cara seria igual a esse cara? Ou seja, eu teria o quê? Isso aqui, ó, não estou perdendo nada. Seria a melhor coisa do mundo. Seria o nosso gerador infinito, de energia infinita. Não teria esse cara aqui. Então, a potência gerada seria igual a quem? A potência... Ou seja, tudo que eu estou falando aqui você está absorvendo. Seria o 100%. E é isso que eu quero de vocês. Ah, Leonardo, eu vou virar uma... Vai. Entendeu? Então, seria o rendimento de 100% gerador. É justamente isso que tem no seu material aí, que eu expliquei, tá? E o que é que acontece? O meu U, no caso de curto-circuito, no caso de curto-circuito, o que é que aconteceria? Hein? Um curto-circuito aí, o que é que aconteceria? Ou seja, esse cara aqui seria o quê? Zero. Entenderam? Seria zero. Concordam ou não? Concordam? Seria zero. Porque eu faria o quê? Eu jogaria um fio aqui, por exemplo, um condutor, fio, né? Um condutor daqui para cá. Ó. Eu estaria dando um curto no meu gerador. Entenderam o que eu falei? Só essa ideia. E aí, o que é que aconteceria se eu fizesse isso? Uma ideia boa, né? Eu vou pegar o seguinte, tá lá o meu gerador. Tem lá, ó. Tá assim o meu gerador, não é isso? Eu tenho aqui uma resistência. Você tem aqui a força eletromotriz, aqui é o positivo e o negativo, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um curto, ou seja, o meu U ser igual a zero. Dei um curto aqui, coloquei um condutor aqui, ó. Se eu coloco um condutor aqui, o que é que acontece aqui? Aqui você tem quem, ó? Uma tensão? Tem. E aqui você tem tensão aqui, em cima desse resistor? Tem ou não tem? Só é pegar aqui, ó, e multiplicar pela corrente. Não está passando uma corrente aqui? Tá ou não tá? Se eu corrente vezes resistência é o que, gente? Primeira lei de Ohm diz o quê? Que tensão, não é isso? Vou botar U aqui, ó. Por exemplo, tensão é resistência vezes corrente, não é isso? Se eu pego a corrente e multiplico por essa resistência, eu não vou achar a tensão aqui em cima? Essa tensão e essa tensão aqui. Ou seja, para a equação aqui, ó, sendo esse cara aqui igual a zero, perceba, se for zero aqui, vai dar o quê? A força eletromotriz, que é a tensão lá, eletromotriz, né? A força eletromotriz, vai ser igual a quem? A resistência vezes a corrente, porque esse cara aqui está sendo zero. Concordam? É isso que está acontecendo aqui. Seria dar um curto no meu gerador. Entenderam? Entenderam, gente?
Porque você lembra lá no gerador, que seria o quê? A equação do gerador fala o quê? Que a tensão total lançada do circuito é a tensão menos a tensão em cima do resistor. Não é isso? Se esse cara aqui é zero, concorda que esse cara aqui vai ser igual a esse? Então pronto. A tensão o quê? Gerada, que seria a força eletromotriz, vai ser igual a quem? A tensão dissipada. É você dissipar totalmente. Isso aí assim, seria uma forma prática, né? Isso aqui geralmente é utilizado para quê? Sabe para quê? Esse curto no gerador, para você estudar o gerador. Tá? Isso aí é mais avançado. Mas assim, eu quero estudar o gerador. Eu quero saber a perda do gerador. Por exemplo, eu posso calcular a perda do gerador, não posso? Causando um curto nele. Por exemplo, se eu pegar causar o curto aqui, ó, que vocês viram aqui, ó. Se aqui for zero, esse cara não vai ser igual a esse? Eu posso dizer assim, então, parte que eu estou gerando, eu quero ver quanto é que eu estou dissipando. E aí você calcula, por exemplo, o quanto ele está dissipando ali. Então é para estudar o gerador. Geralmente você faz esse curto no gerador. Beleza? Forma grossa, tá? Não vou aprofundar, ensaios a vazio, ensaio a curto-circuito. Isso aí não interessa para vocês, não vai cair. Mas é assim, eu aprofundo um pouco quando dá, para vocês entenderem como é que funciona. Tá, beleza, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Tranquilidade? Chegou em casa, tem que revisar o material. Isso é importantíssimo, tá? Estou passando para vocês. Beleza. Então, ó, por exemplo, se eu quisesse calcular a corrente de curto-circuito desse cara aqui, ó, como é que eu faria? Isso aqui não é zero? Não era? Zero. Aí eu ficaria como aqui? A corrente de curto-circuito, se eu quisesse calcular, ó. É igual, ó, porque, perceba, vamos ver aqui, vamos fazer assim, bonitinho aqui, para vocês entenderem, né? Essa parte aqui. Então, como você tem aqui, ó, que U, tá? U é igual a E, que é a equação do gerador, tá? R vezes I. Se eu coloco aqui zero nesse cara, né? Estou dando um curto nesse cara, esse cara agora é zero. Então vai ficar como, ó? É igual a E menos RI. Ou seja, se eu passei esse cara para lá, né? Tanto faz, RI é igual a E. Como esse R está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, I vai ser igual a E dividido por R. Então, se eu pegar aqui a corrente de curto-circuito, virou curto-circuito quando o quê? Quando eu igualei esse cara a zero. Então, a corrente de curto-circuito seria a força eletromotriz dividida pela resistência. Eu acharia essa corrente de curto-circuito do gerador. Entenderam, gente? Show de bola? Beleza. Tranquilidade. Aí eu coloquei aí, ó, importante, corrente de curto-circuito é a máxima corrente que pode atravessar o circuito de um gerador. Concordam? É a corrente máxima que ele pode suportar. A potência elétrica total gerada será dissipada integralmente na resistência interna, podendo danificar o gerador. Entenderam? Que é aquilo que a gente estava falando ali. Beleza, vamos fazer uma questão aí. Questão número 1. Agora é praticar. A pilha de uma lanterna possui força eletromotriz de quanto? Pronto, agora vocês já sabe a letra, já sabe letrinha, nominho certinho. E se é uma pilha, ela é um gerador ou um receptor? A pilha vai gerar, né, tensão, então é um gerador. Então a pilha já está dizendo assim, ó, uma pilha, você já disse, já é um gerador. Já tem em mente que é um gerador. Se ele falasse assim, ó, vamos dizer assim, um ferro elétrico, aí um ferro elétrico é o quê? Um receptor, só que é resistência. O ferro elétrico é um receptor. Uma geladeira é um receptor, porque ela precisa de energia. Agora, se é uma bateria, uma pilha, ele está gerando energia, então é um gerador. Então a bateria já aí, ó, ele botou pilha, foi pilha. Fala pilha, você já tem em mente que é um gerador. Claro, evidente, se é um gerador, ele vai ter força eletromotriz, não vai? Que é representado com que letra aí? Nosso E, não é isso? Às vezes ele coloca assim, tá? Maiúsculo, eu coloco assim, ó. O E, tá? De quanto? De 1,5 volts, ok? E resistência interna, ó, a resistência interna, tá vendo? Às vezes eu coloco o R, dessa forma o R minúsculo, tá ok? Para dizer que é uma resistência interna pequena, ó. De 0,05, quanto? Ohm. Leonardo, essa resistência é bastante pequena? Geralmente, na vida real, essas resistências são bastante baixas. Por quê? Porque você não vai construir um gerador que dissipe muita energia.
Porque a sua finalidade é o quê? Lançar energia ao circuito. Como é que você vai fazer um gerador? Só se você, por exemplo, um aquecedor. Aquecedor, tudo bem. Vai gerar para aquecer. Mas não tem ideia, não tem assim, né? Pra gente aqui, até por sul é bom, né? Pra gente aqui que faz frio, né? Seria até bom. O valor da tensão elétrica nos polos dessa pilha, quando ela fornece uma corrente elétrica de quanto? 1 ampere. 1 ampere, corrente mata uma pessoa, tá? 1 ampere já mata. Ok? Dependendo da resistência da pessoa. Porque a corrente depende por onde ela passa, da resistência da pessoa e da intensidade. Tá? Aí o que acontece? Fácil, né? Ficou tranquilo, não ficou? Porque você já sabe a equação de um gerador, ou então você faz o seguinte, Leonardo, não lembro. Vamos lá, Leonardo, você ensinou assim, ó. Que aqui você tem um polo positivo, um polo negativo, você tem uma resistência interna, e aqui eu lembrei que aqui é uma resistência interna, aqui você tem um polo positivo e negativo. Você ensinou também que a corrente elétrica, ela vem no polo negativo e sai no positivo, beleza? E aqui você ensinou também, Leonardo, que esse aqui é o meu U, beleza? O U seria a minha tensão aqui, né, lançada no circuito. Tranquilidade? Lançado no circuito. Aí você lembra que esse cara aqui é a força eletromotriz, né? Que é a tensão aqui gerada. Beleza. Aí você lembra, tensão gerada é a tensão, é igual a essa tensão aqui mais essa tensão, não é isso? É ou não é? Aqui gerado é essa tensão mais essa tensão. Se você fizer isso, vai achar aquela equaçãozinha lá que diz que o quê? Que U, que é a tensão lançada no circuito, é igual a quem? A força eletromotriz menos R vezes I. Tem tudo aqui. Ele quer saber quem? A tensão lançada no circuito, não é isso? É? Pronto, só é jogar. Então, o U vai ser igual a força eletromotriz, ele não deu? 1,5, não foi isso? Menos R é quanto? 0,05. E I é quanto? 1 ampere. Então, você tem um U é igual a 1,5, faz a primeira multiplicação, pelo amor de Deus. Não vá subtrair isso aqui ainda não, aqui é a multiplicação primeiro. Fica quanto? 0,05 vezes 1 dá menos 0,05. Quando você subtrai isso aqui, dá quanto? Leonardo, eu não sei. Então, tu faz assim, ó, matemática, ó. Matemática na veia, ó, 0,5. Só, tá faltando um zero aqui. Então, você é subtração, 10 tira o 5, fica com 5, não é isso? Baixa um aqui, daqui a 4, baixa um aqui, né? Já 1 tira o 0, fica 1,45. O quê? Volts, não é isso? Nossa questãozinha aí. É difícil a questão? Não. É interpretação. Agora, como vocês sabem, fica fácil, né? Saber definir. E tudo que cair aqui, você já sabe interpretar. Claro que a gente está andando. Beleza. Tranquilidade. Vamos lá. Show de bola. Vamos lá. O circuito simples do gerador. Beleza? Vamos pegar o circuito simples de um gerador aí. Circuito simples de um gerador. Assim, deixa eu estar acompanhando o pessoal aqui do online também. É importantíssimo, tá? Sim, os livros estão atualizados, tá, gente? O livro agora foi lançado esse ano, tá ok? Tem a plataforma do Alfa, você tem a disponibilidade desses livros, beleza? São 1.500, né, questões, tá ok? Vou botar até esse livro aqui para vocês virem, tá? 1.500 questões. Tranquilidade, beleza? Vamos lá. Ó, aí eu queria ver com vocês aqui, o circuito simples de um gerador. O que é que a gente só vai colocar aqui? Um resistor, tá? Um resistor aí equivalente. Leonardo, por que um resistor equivalente? Porque pode ser um circuito gigantesco, lá de resistência, tá? Como você tem resistência lá
em paralelo, em série, lá, ou seja, a configuração lá mista, e aí você transforma isso tudo em um resistor equivalente, e aí você consegue, né, fazer aqui um circuito simples de um gerador, tá ok? Beleza? De que forma? Vamos lá. Vamos supor o seguinte, ó. Um exemplo bem simples, tá? Pra gente ter ideia aqui. Eu vou colocar um gerador aqui, tá ok? Geralmente eu faço assim para vocês entenderem, ó. Vê se vocês entendem se eu faço assim. Isso de azul aqui, dá para saber o que, gente? Isso aqui? Hã? Uma pilha, né? Concordam? Dá para entender que é uma pilha? Pelo amor de Deus. Tá. Nossa bateriazinha aqui, ó. Pronto. Aqui você tem um E. Aqui você tem um R. E aqui nas extremidades você tem quem? Ó. É mesmo. O U, não é isso? Atenção aqui, ó. Nas extremidades. Deu para entender isso aqui? A nossa bateria aqui. Então a resistência interna. Tá vendo? Claro que tem uma corrente passando do polo positivo, do negativo para o positivo, não é isso? Tem uma corrente aqui, ó. Nesse sentido. Só que essa bateria aqui eu vou ligar, por exemplo, em um circuito elétrico. Eu quero alimentar, por exemplo, meu carrinho de corrida. Tá ok? Aí eu vou fazer o quê aqui, ó? Vou interligar aqui um circuito lá, claro, evidente. Tem vários outros componentes. Vamos colocar aqui como se fossem resistências, tá? Então você vai ter várias resistências aqui, concorda? Ah, você tem resistência aqui, por exemplo, Leonardo, ó. O meu circuito é como se eu tivesse assim, ó. Uma resistência aqui, aí tem um outro aqui, aí tem outra em paralelo com essa aqui, ó. Configuração. Aqui você tem outra aqui, ó, paralela com essa. Tem outra aqui, ó, junta com essa. Você tem outra aqui fazendo assim, ó. E aí vai. Beleza. Então você tem R1, R2, você tem R3, R4, R5, R6 e infinito. Infinito não, tem que ser infinito, senão haja bateria, né, para alimentar esse circuito. Só que é o seguinte, quando eu ensinei a vocês na aula passada, existe a associação de resistores, não existe? Você pode transformar todos esses resistores apenas em quantos resistor? Em um só, que a gente chama de resistor o quê? Equivalente. Então eu posso transformar esse circuito em um resistor equivalente. Entenderam o que eu falei? Então eu faço o quê? Eu pego tudo isso e vou transformar aqui em um chamado de resistor equivalente. Que equivale tudo isso aqui, entendeu? Que é equivalente a isso. Ó. Esse cara aqui que eu estou colocando aqui, que é equivalente, por isso que é equivalente, ele equivale a tudo isso aqui, ó. Por isso que eu ensinei para vocês a resistência equivalente. Para quê? Você transformar e transformou o quê? Aqui você agora tem a bateria e o resistor equivalente no circuito. Concordam? Show de bola? Interessante isso aí? Aí, Leonardo, como é que eu, por exemplo, eu posso achar a corrente desse circuito aqui, ó? Você concorda que esse circuito aqui, a corrente, é a mesma corrente que vai estar aqui? Concorda ou não? Porque a corrente vai vir aqui, ó, vai passar aqui, tal. Ela passa aqui nesse resistor, é a mesma corrente. Isso aí você pode ter plena certeza. Só que essa resistência, ela está em relação a essa resistência interna como? Em série. Ela não está em paralelo, ela está em série. Ela tá, se você juntar essa resistência com essa aqui, ó, ela vai estar em série. Não, está em série. Tá, cara. Você vê que a tensão está aqui, tá vendo?
a resistência daqui, aí depois vem no circuito, ó, chegou na outra resistência, ela não está em paralelo com essa, ela está em série, perceberam? Quem está alimentando aqui a força eletromotriz, ó, pegando essa resistência e essa resistência aqui, a resistência interna e a resistência externa, ou seja, a resistência externa do circuito, que é a resistência equivalente que eu transformei de todas aquelas resistências. Entenderam? Show de bola? Então, eu posso, por exemplo, somar essa resistência com essa? Posso ou não posso? Porque está em série. Então, essa resistência mais essa. E pela lei de Ohm, eu tenho o quê? Que essa tensão dividir pela somatória dessa resistência, eu acho quem? Leonardo, não entendi. Lei de Ohm, tensão é resistência vezes corrente. Se eu somo essa resistência com essa, achei a resistência lá, beleza, do meu circuito. Se eu tenho essa tensão, eu acho quem aqui? A corrente elétrica, porque eu posso achar, a tensão já tenho, que no caso a minha tensão é eletromotriz, não é isso? Concordam? E aí eu tenho o quê? Essa resistência mais essa resistência aqui, equivalente, total. Eu posso achar a minha corrente. Não posso não? A corrente do circuito. Tá. De que forma? Aí ficaria assim, né? Ó. Aqui é a lei de Ohm, tá? É só um exemplo da lei de Ohm. Não vou colocar assim, porque senão você vai confundir tudo. Vamos lá. Então eu tenho, ó, a corrente elétrica vai ser igual a quem? A minha tensão, força eletromotriz, né? Que é a tensão, né, gerada aqui, dividido por quê? Pela resistência interna mais a resistência equivalente. Show de bola? Leonardo, dá para você melhor exemplificar isso aqui? Para a gente ir para o intervalo? Dá sim. Ó, qual é a minha equação mesmo do gerador? Fala para mim. O é igual a E menos R vezes I. Só que o que foi que eu fiz? Eu peguei essa resistência equivalente e juntei com essa, não foi? Então a mesma coisa se eu quisesse fazer aqui, concorda ou não? Era ou não é? Vocês entenderam o que eu falei? Mesma coisa. Mesma coisa, tá? Eu poderia juntar aqui a resistência equivalente para poder achar justamente o que eu quero. Entenderam o que eu falei? Outra coisa a perguntar. O U aqui é igual a esse U aqui? Que está aqui em cima? Dessa resistência equivalente? Pergunta. Tá, vou fazer aqui. Ó. Se liga que eu vou fazer. Tensão, que eu falei, é força eletromotriz R vezes I, tá? R vezes I. Beleza. Eu posso dizer que U é igual a R equivalente vezes I? Posso ou não posso? A tensão aqui em cima, a tensão em cima desse resistor equivalente, não é a mesma tensão que está aqui em cima desses dois polos da bateria? Não é a mesma que está aqui? Concorda? A tensão U aqui em cima, eu posso dizer que é R vezes I? Que é a corrente que está passando aqui? É. Esses caras dois são iguais? São ou não são? São iguais esses dois aqui. Então, se esses dois caras são iguais, o que é que acontece? Eu posso dizer que E menos R vezes I, posso ou não posso? É igual a quem? R equivalente vezes I, concorda? Jogo o que tem R vezes I para um lado, para o outro E, eu vou achar a mesma coisa que vocês estão vendo ali. Tá, fala aí para mim, Leonardo. Então, E é igual a R equivalente vezes I, mais, passa esse cara aqui somando, fica R vezes I, concordam? Coloque esse em evidência aqui, pelo amor de Deus, ó. E vai ficar R equivalente mais R. Concorda? Se eu quero saber quem é I, fica como aqui? I vai ser igual a E dividido por quem? Resistência equivalente mais R. Vocês entenderam? Mesma coisa. Tá? Se não entendeu de um jeito, entende de outro comigo. Não tem como não entender. Eu vou até o fim do mundo, mas vocês vão entender. Beleza? Entenderam isso aí aqui? Beleza, vamos para o intervalo, depois a gente volta para definir receptor e a gente poder fazer muito mais questões, tá ok? Sei que é maçante, mas vale a pena. Beleza? Pessoal do online aí, obrigado aí, tamo junto, tá ok? Valeu.